Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, muito tudo para vocês. Estamos começando o quadro Um pouco de tudo e mais um pouco aqui na nossa página no Facebook, também pelo YouTube, pelo Instagram, por toda a plataforma. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia e vamos em frente na nossa enciclopédia digital de vários assuntos que estamos aqui conversando, filosofando, refletindo, apontando, né, algumas curadorias importantes. E hoje o tema é bem legal, ciência versus religião. Cuidado com a fogueira, cuidado com a Inquisição, né? Cuidado com as cruzadas, cuidado com a fé cega, ou não. Como diz o Caetano Veloso, né? Tudo, ou não, porque o Tim Maia que disse que tudo é tudo e nada é nada, né? José Otávio Carlomagno, o engenheiro agrônomo que está aqui conosco, trazendo as suas informações de pesquisador, não é, de curiosidades e de empresariais e de uma vida, não é, de ação em várias áreas, conosco no palco também. Alô, alô, José Otávio, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Na realidade, eu não sou pesquisador, eu sou, quando eu trabalhava como agrônomo, né, eu era um agrônomo de campo, é aquele que leva, vamos dizer assim, a ciência, o resultado da pesquisa para o campo. Eu gosto de ser isso, né? É aquela pessoa que aprendeu, que leu alguma coisa e vai passar tipo um professor aí. E o que te tornou um pesquisador curioso no dia a dia da vida, né? Pelo hábito de ser, né? Mas tu também já deu aula, né? Só lembrando. Não, isso sim, mas na realidade eu vou atrás de algumas teses e eu vou pegar pesquisa sobre aquilo para ler tudo para poder passar essas informações. Então eu te propus esse assunto porque hoje em dia a gente está vendo o que o fanatismo religioso está cegando as pessoas, entendeu? Com certeza. E muita gente, a gente vê assim que até com pessoas doentes que elas vão às igrejas receber algum tipo de bênção, porque lá tem muita mentira também, né? Claro. Diz que a pessoa está doente, às vezes doenças graves, câncer, coisa desse tipo, e que daí alguém foi lá e benzeu a pessoa e a pessoa está curada. Isso é mentira. Isso é uma mentira, né? Com certeza. E daí existe aquela coisa, né, desse pessoal mesmo da religião. Eu não estou botando, eu estou falando da religião, não tem a ver com espiritualidade, tá? Não tem a ver com isso. Sim. Tá falando do verbo religião de religar-se. De religar, mas a religião é essa que a gente conhece aí das pessoas ir a uma igreja, dar dinheiro, esse tipo de coisa, né? Que hoje em dia está o capitalismo religioso, assim. Paga bastante e vai para o céu, senão vai para o inferno. Isso não foi inventado por hoje, né? É uma reinvenção da Idade Média, reinvenção. das indulgências. Mas sim, o Luiz Fernando Veríssimo tinha uma frase muito interessante, né? Que ele ia fundar a igreja Deus é Lucro. Deus é lucro, é boa, né? Luiz Fernando Veríssimo. E as pessoas, elas veem aquilo como uma coisa, uma contraposição tanto de valores como de ideias, e isso não deveria ser assim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e não dá para você explicar uma coisa usando, entendeu, as ferramentas da outra coisa. Então eu vejo gente tentando explicar a existência de Deus buscando dado científico. Perfeito. Isso é ridículo, chega ao primarismo de tudo, porque você não pode. Deus é uma criação humana. Tu acredita que Deus é uma criação humana? É uma criação humana, esse Deus que está aí, que pede dinheiro na igreja. Esse Deus. Não, outro Deus eu não conheço, então eu nunca vi. Entendi. E se existe, ele também nunca se apresentou para mim, então ele que não me venha cobrar nada, entendeu? E é uma coisa assim, eu não quero discutir agora a questão de Deus, existe Deus? Claro, não é isso.
Então, a pessoa achar que a ciência ela é contra a religião. E a religião ela meio que se apropria de método científico para explicar coisas que não dá para explicar pelo método científico. Sim. Entendeu? Eu posso explicar por que chove, por que não chove, por que o cachorro, não sei lá, late, por que a planta nasceu, por que a gravidade tem tal efeito aqui e ali. Isso a gente explica pela ciência, pela física, pela química, biologia. Sim. Agora, explicar existência o de Big Deus... Bang, a origem do universo. Não, a origem do universo aí já é ciência, né? Eu posso explicar pela ciência. Agora, ontem eu vi um rapaz debatendo com... Ele, não sei se ele é religioso, mas parecia que era um outro lá, o Sérgio Sacani, acho que era. Sim. Ele fala assim, o universo tem 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia é 100 bilhões de estrelas. Eu acho que deve ter um outro planeta igual à Terra que tem vida. Eu falei, eu acho. Isso aí em ciência não existe, eu acho. Não. Se você acha, você vai ter que provar. Exato. Então isso não é teoricamente poderia, porque a própria matemática deste número é uma estimativa também matemática, né? Porque não se tem fotos, não conseguimos agora teoricamente fotos do lado escuro da Lua. Aí essa é a prova. Mas as outras galáxias, isso tem, já viajou a luz até aqui para provar que essas galáxias existem? Não, quando o Einstein fez aquelas teorias da relatividade, aquela coisa toda, sim, não se sabia da existência de mais galáxias a não ser a nossa. Não se sabia. Eles começaram a perceber outras galáxias conforme foi desenvolvendo os telescópios. Perfeito. Isso aí, se não me engano, foi perto da década de 40 já do século passado. Antes ninguém sabia, achava que só existia nós aqui. Mas isso aí não é o importante, porque para mim não me interessa uma galáxia que está lá a bilhões de anos-luz daqui, que é uma coisa para nós aqui, não muda nada, entendeu? Não. E daí existe essa coisa daí veio a Idade Média, né? Que a gente sabe da história do Giordano Bruno. Sim. Todo mundo tem um filme bem legal no YouTube, aliás, sobre o Giordano Bruno. Ele era um padre dominicano, ele era astrônomo, matemático, ele era um monte de coisa, né? Um cientista, ele era escritor, ele tinha várias ideias, porque naquela época o bacana é que o filósofo era o cientista, então ele tinha uma ideia mais globalizada de todos os eventos, acontecimentos. E a partir de um certo momento, de fim do século XVIII ali, começou a se separar as ciências mais para efeito de estudo, né? Sim. Então vamos separar essa, como é na medicina hoje, tem o especialista em joelho, o outro é especialista em aparelho digestivo, o outro em pulmão. Então, mas na realidade o corpo é um só, e às vezes alguma coisa no corpo pode estar falhando devido a uma outra coisa que está falhando em outro lugar, né? Bom, e daí é engraçado porque principalmente o que os religiosos não conseguem engolir, vamos dizer assim, é a tal da história do Big Bang, né? Que havia um ponto concentrado de energia, aquilo começou a se expandir e tal, e virou tudo. É a tese do Stephen Hawking, né? Que é a tese do Stephen Hawking, que aliás, né, homenageado com o nome do programa Teoria de Tudo. Eu ia dizer que é esse, mas não é esse, é o outro. Tá, então olha só. Quem criou essa ideia do Big Bang? Não sei, a ciência? Não sabe. Jorge Lemaitre. Quem era Jorge Lemaitre? Um jesuíta. Sim. Entendeu? Então, o cara era um religioso, ele era um padre jesuíta. Pois é, a minha pergunta anterior era essa. Essa separação, será que não foi calculada? Se era o próprio sacerdote, entre aspas, né, para não citar especificamente, não separou calculadamente a ciência da religião para incutir uma fé cega na cabeça das pessoas? O Giordano Bruno, melhor? O Giordano Bruno acho que ele era um padre agostiniano. Ele foi expulso, né? Porque ele tinha umas ideias assim que daí ele começou a
mostrar contradições na própria explicação da Exatamente. religião, da Bíblia, essas coisas. É, Ele não foi morto porque ele era astrônomo. é. E não é por isso. E daí ele, Foi Copérnico veio excomungado. depois dele, pegou as ideias dele de que a Terra não era o centro aqui Copérnico, né? Copérnico, do nosso sistema solar, que também depois negou, né? Porque ele ia É. ser E o Galileu. o Galileu e tal, o Copérnico. Bom, mas então eu queria pegar esses nomes porque o Georges Lemaitre, ele foi o cara que criou a teoria do Big Bang, Uhum. um francês, e era Sim, padre. sim, Entendeu? sim. Então, que engraçado, né? Porque o pessoal É. fala que não, porque Deus que criou e não teve Big Bang. Mas o cara que É. criou isso, Uhum. outro padre que é muito importante para a genética é o padre Mendel, Sim, Gregor Mendel, que sim. todo mundo estuda isso no, É. né, quando faz o segundo grau, Sim. aquela coisa da É. ervilha amarela, ervilha verde, o recessivo, o gene dominante, né? Exatamente. A ervilha que tem a casca rugosa, a ervilha que tem a casca lisa, o que, que acontece quando cruza os alelos, alelismo, isso tudo aí. A primeira É. lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A Que gente explica aprende só, isso. só para E o o pessoal cara era lembrar, explica o padre. olho azul, o olho verde, o olho castanho de muita gente, né? Baseado Isso. nisso, né? Não estou dizendo que Baseado você. nisso, porque É, esses que você falou, essas características, é, elas são governadas por muitos pares de genes, enquanto sim. que no caso da ervilha, ela é É. um gene só. É, mas Por para isso quem que era fácil observou de sem ver, telescópio, só plantando, né? Já é né? genial, né? Bom, então é engraçado porque para essas pessoas, o Mendel, deixa eu anotar aqui, que ele era um dominicano, o Jordano Bruno. Uhum. Para essas pessoas não existia uma contradição, uma Não. discrepância em ele ser religioso É. e ser Um cientista. um cientista. Posso O acrescentar o Max padre Planck, Landel de Moura, é o patrono do rádio. do Ele que rádio. inventou o rádio AM. Né? E portanto que os cursos para locutores se chama, né, na Fundação Padre Landel de Moura. Sim, E existe, né, aí também já vamos ler um pouco da realidade, porque aí são os canais do History Channel, né, que eram alienígenas do passado, que a Igreja alienígena do... Católica teria escondido uma máquina do tempo que um padre teria inventado, que ele seria capaz de ler o passado através da luz que viaja no espaço. E ele conseguiu trazer isso como se tivesse Sim. como fotografar uma estrela. Ele viaja, né? Isso estaria lá nos bastidores do Vaticano. Tá no History Channel, né? Para quem quiser pesquisar. No canal do YouTube tem. O próprio Max Planck, que criou a ideia a, da física quântica, Uhum. Que é o criou, tema do nosso próximo é programa isso, depois. exato. O Max Planck ele era profundamente cristão. Uhum. Ele não era ateu, ele era Sim, cristão. sim. Assim, cristão de praticar a religião, tudo. Uhum. Então, eu fui procurar, né? Eu procurei religiosos que na Perfeito. internet, que eram cientistas ou que alguma vez lidaram. Olha, Uhum. católico, Sim. mais de 300 padres e Uhum. religiosos, pessoas que foram cientistas, Perfeito. descobrindo as mais variadas coisas. O motor, motor a explosão, Aham. eu não me lembro agora também, foi um padre que começou com as primeiras ideias do motor a explosão, esse que a gente tem no carro hoje, no ônibus, né, em tudo. Sim. Então não existe essa contradição. Então Se tu o me Big permita Bang foi citar, criado por um é, padre. Padre Alberione. O Padre Sim, Alberione, ele é pastor, ele é patrono das Irmãs Pastorinhas. Tem no Brasil, tem em sim, Caxias do Sul há mais de 70 anos, mas tem na Itália e no mundo todo. Uma congregação de freiras que usava o rádio e a cinematografia de uma maneira bastante intensa, como se usa hoje a internet para divulgar também as religiões, né? Padre Alberione. Ele, tanto que o livro que a biografia dele tem, tá ele com uma antena de rádio e um negócio de filmar assim, né? Também adepto da ciência, né? Só para sim. citar, né? Porque é O, conhecido nosso aqui, inclusive de Caxias, né? tem aquele brasileiro que inventou a taquigrafia, a máquina de taquigrafia lá, ele é Não sei, brasileiro, não sei. 1800 e pouco. É? Ele era religioso também. Sim. Então, o Jordano Bruno, voltando a falar do Jordano Bruno, o que Uhum. ele foi morto, não.
porque ele dizia que era impossível, por exemplo, a Virgem Maria ter dado à luz e continuar virgem. São coisas que são... É. A gente pensando, uma pessoa que raciocina vai falar, isso é impossível acontecer. Para não perder o tempo, o padre paraibano Francisco João de Azevedo, 1814-1880, é frequentemente reconhecido como inventor brasileiro de uma máquina taquigráfica Isso. no século XIX, Isso. um precursor da máquina de escrever. É. A Legal. taquigrafia era muito usada em Francisco jornalistas João de Azevedo. antigamente, né? Aqueles... Ainda se usa nas câmeras de vereadores, né? Porque ela Para a pessoa escrever lá o que estão dizendo na hora. Ali, mas hoje se grava, né? Não sei se ainda tem taquigrafia, mas por muito tempo tinha ainda. taquígrafo sempre nessas. E júri também. Exatamente. Tribunais, aí. Porque é mais rápido, né? É rápido. Resume, né? Escreve por ícones, etc. Tá então, bom. Mas é isso que eu queria dizer, porque essas pessoas fanáticas, quando a gente vai conversar com eles, os fanáticos religiosos, sim, claro, e fala de Big Bang, Uhum. aí eu fico perguntando, mas então o que o Lametre viu? Que ele era um padre e pensou, puxa, deve ter havido um Big Bang. Por que deu isso na cabeça dele? Jordano Bruno falava em mundos habitados, inclusive, né? Sim, falava falava que todos os planetas eram habitados, senão seria um desperdício de tempo. Eu vi um filme dele no YouTube. Uma coisa curiosa, só para citar, que ele comparava as pessoas como animais. Sim. Uma hora ele estava num bordel, mas embriagado. A gente é animal. Então ele dizia que aquela pessoa tem cara de rato, aquela pessoa tem cara de porco, aquele tem cara de cabrito, e filosofava no bordel. Né? Ele era o Raul Seixas da época, né? Foi queimado. Foi queimado em Roma, né? Com uma madeira na boca para não continuar blasfemando contra né, as heresias. Como o ser humano é difícil de entender. Bom, a gente está vendo guerras absurdas aí, com gente morrendo e o pessoal discutindo o petróleo, né? E vamos matar criança nas escolas, matar nos hospitais, matar todo mundo, porque o petróleo é mais importante. Sendo que já está quase ultrapassado, né? Poderia estar ultrapassado se não fosse o capitalismo, né? Poderia. Mas enquanto tiver bastante petróleo, ainda não vai se resolver esse problema. Pois é, Mad Max. Bom, é mais ou menos moral da história. Que eu queria dizer. 1 minuto para o moral da história, então. Resumindo. Para a moral da história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pessoa que tem uma religiosidade, que quer acreditar que existe Deus e que Deus... aí entra em umas contradições, que um dia eu posso falar disso, que não dá para entender, mas não tem problema, porque quando ela fica doente, ela vai fazer o quê? Ela vai rezar na igreja ou vai no médico? Sim. Ela vai no médico. O médico faz o quê? Ele vai aplicar ciência, tecnologia científica para curar aquela pessoa. Sim. Entendeu? Mas eu também vou rezar. Bom, tudo bem, vai rezar, mas não deixa de tomar o remédio, entendeu? Claro. Porque... Então é isso. A gente não pode ignorar aquilo que está posto. Sim. Nós vivemos num mundo material e você quer explicar um mundo, vamos dizer, espiritual ou alguma coisa em metafísica com as leis da natureza, que fica impossível. Sim. Impossível. Existem ainda fundamentadas por dogmas aqui na cidade, que eu conheço pessoas também que não aceitam transfusão de sangue, por exemplo. É uma religião que faz isso. Então, quer dizer, você morre acreditando, né, Mas se ele acredita nisso, que não vai fazer transfusão de sangue, problema dele, eu acho, isso daí até. E o fundamentalismo é uma coisa que não dá para entender, mas se ele entende dessa forma que isso é importante, que, sei lá, ele vai agradar o Deus dele lá, como é que chama esse pessoal? Eu não me lembro, mas é uma igreja evangélica. Isso. Tudo bem. Mas é que estão várias vertentes, né, de dogmatismos diferentes. Não né? quer fazer transfusão, não faça. Muito bem. A moral da história é essa, né? Não seja cego, né? Não seja surdo. Começa a pensar. Começa a pensar, exatamente. Aliás, se Deus existe e deu um cérebro para nós, e a pessoa não usa, ele deve estar muito bravo, né? O Raul Seixas já dizia, né? Eu que uso 10% da minha cabeça animal, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento, enfim, né? Legal. O quadro Um pouco de Tudo e Mais um Pouco, né? Ciência e religião. Até o próximo. Tchau, tchau. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila.